Você lembra do episódio que o Bob Esponja vira uma pessoa normal e se muda para uma casa normal? Esse episódio mostra a maior crise de identidade do Bob Esponja em todo o desenho. Você já mudou o jeito que você fala, o jeito que você age, as músicas que você escuta só para uma pessoa específica te aceitar? Porque é exatamente isso que aconteceu com ele nesse episódio, e ninguém entendeu de fato o que realmente aconteceu. O episódio começa igual a qualquer manhã na fenda do biquíni. O Lula Molusco tá dormindo até ser acordado pelo barulho do Bob Esponja, e ele vai lá reclamar como sempre. Mas o que está tentando fazer desta vez? Eu não estou tentando nada, só estou levando uma manhã decente. E ele não tava fazendo nada de errado, ele tava feliz do jeito genuíno dele e autêntico que só ele sabe fazer. E isso acabou incomodando o Lula Molusco. Correndo por aí, gritando como uma alma penada. E o Lula Molusco fala a frase que vai destruir tudo. Ele fala que o Bob Esponja não é normal e vai embora. Existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas normais e tem você. Você devia começar a agir um pouquinho mais normal. Se fosse qualquer outro episódio, o Bob Esponja daria risada e seguiria o dia. Mas aqui ele para e entra em pânico. E literalmente teletransporta para casa do Lula Molusco implorando para ensinar ele a ser normal. O Lula Molusco joga ele para fora e grita. Só que, se a gente olhar, essa cena até parece cômica. É igual dezenas de outras, mas tem um detalhe diferente aqui que é o contexto. Se você conhece o universo do Bob Esponja, sabe que ele genuinamente ama o Lula Molusco, não de um jeito irritante. Ele realmente se importa com esse cara. E o Lula sempre rejeita isso. Em outros episódios, o Bob Esponja parece não ligar, mas aqui, pela primeira vez, dá pra ver que realmente ele ficou machucado. E isso muda tudo o que a gente pensava sobre ele. E desesperado, Bob Esponja arruma uma fita VHS chamada Como Ser Normal, apresentada por um peixe que parece saído de um comercial de banco dos anos 90. O cara tá com o cabelo perfeito e um sorriso irritante. A fita apresenta o Senhor Normal, uma vizinhança estranhamente idêntica, que até lembra o episódio que o Lula Molusco se mudou para uma vizinhança igual a ele, um emprego de escritório e uma única habilidade de comunicação. E é isso. Esse é o roteiro completo da normalidade. E o detalhe genial é que até o apresentador admite que o Senhor Normal parece chato. E a fita já estava avisando que essa jornada não ia terminar bem, mas o Bob Esponja não viu, porque quando você está obcecado com a aprovação de alguém, você para de enxergar os sinais. E no dia seguinte, o Lula Molusco percebe que está silencioso demais lá fora e vai investigar. E ele encontra o Bob Esponja numa mesinha com a voz monótona e olhar vazio. E o Lula Molusco chama o seu siriguejo, que aparece do nada saindo de dentro de uma parede, mas a gente pode ignorar isso. E os dois percebem, o Bob Esponja virou outra pessoa. E a parte mais triste é que os dois ficam felizes com isso. Mas enquanto isso acontece, algo sutil vai acontecendo. O Bob Esponja vai deixando de ser quadrado e vai ficando redondo. E isso não é acidente, é intencional e é brilhante. O quadrado é a forma oficial do Bob Esponja, é a sua essência. No começo, quando ainda era só uma performance para testar, ele ainda era quadrado. Mas conforme os dias passam e ele vê as pessoas felizes com essa nova versão, ele começa a acreditar que ele precisa realmente ser assim. E essa performance vira a identidade dele, e ele vai ficando redondo. É uma das metáforas visuais mais elegantes que um desenho infantil já fez. 3 semanas se passam, e durante essas 3 semanas, o Bob Esponja foi perdendo tudo. Primeiro, o emprego. Enquanto você não voltar a fazer hambúrguer do jeito que só você sabe, fique longe daqui! O seu siriguejo tolerou os hambúrgueres de papel por um tempo, mas quando os clientes foram embora, ele mandou o Bob Esponja cozinhar do jeito antigo, e o Bob Esponja recusou, porque cozinhar do jeito antigo não era normal, e ele foi demitido. E depois ele perdeu o Patrick. O melhor amigo dele aparece depois de 3 semanas sem ver o Bob Esponja. 3 semanas depois... Olá, como vai? O que aconteceu com você? Oh, virei normal. Sei lá o que significa. O que já é triste por si só. E tenta chamar para caçar águas-vivas, mas o Bob Esponja quer fazer vitrine de shopping. E o Patrick sugere outra coisa. E o Bob Esponja sugere algo chato. Até o Patrick perceber que aquele não é mais o amigo dele e vai embora. Então ele tá sem emprego e sem o melhor amigo, mas com a aprovação do Lula Molusco, que finalmente o convida para entrar.
tem uma conversa civilizada e parece genuinamente feliz com a companhia. Só que aí o Bob Esponja começa a fazer com o Lula Molusco o mesmo que o Lula Molusco faz com ele. Aponta coisas que o Lula Molusco faz que não são normais. E ele, que é um personagem narcisista que tem fama de não ligar pra ninguém, fica inseguro e expulsa o Bob Esponja da casa dele. E agora ele perdeu tudo e finalmente tem um clique. Mudar quem você é não faz as pessoas te amarem, só faz você se perder. Uau! E depois disso, o Bob Esponja até tenta se forçar a ser quadrado de novo, só que ele não consegue. Porque a identidade não funciona assim. Quando você passa semanas sendo alguém que não é, voltar a ser você leva um esforço real. Então ele vai buscar ajuda de quem nunca teve esse problema, que é o Patrick. O Patrick nunca ligou para a opinião de ninguém, não porque ele é burro demais para perceber, mas porque ele é completamente confortável com quem ele é. Ele se aceita. E o que eles fazem? Eles saem pela fenda do biquíni de cueca, vão ao zoológico assim, caçam águas-vivas, lambem areia, bebem um molho secreto com os pés, todas aquelas coisas malucas que o Bob Esponja fazia antes. E tem uma cena específica, que é uma aula. O Bob Esponja fica constrangido na rua, preocupado com que os peixes ao redor estão pensando nele. Patrick, estou me sentindo bastante envergonhado. Bob Esponja, tenta se concentrar na primeira lição de esquisitice. Nos vemos do outro lado, amigo! E o Patrick simplesmente não liga a mínima. Ele tá lá de cueca feliz da vida sem nem pensar o que vão pensar dele. E aos poucos, o Bob Esponja vai recuperando a sua forma. Bob Esponja, a terapia da esquisitice tá dando certo, seus buracos estão voltando! Mas faltando um passo para ele voltar a ser ele mesmo, ele trava. E aí aparece o Lula Molusco redondo, monótono com o olhar vazio. Simplesmente passou pela mesma lavagem cerebral do Bob Esponja. Sou eu, Lula Molusco. Estou procurando Bob Esponja. Oi? E quando criança, essa cena é engraçada. O Lula Molusco parece estranho, a situação é absurda e a gente dá risada. Mas olhando agora, é uma das cenas mais impactantes do episódio. O Bob Esponja não levou um susto porque o Lula Molusco parecia assustador. Ele levou um susto porque ele simplesmente se viu no espelho. O Lula Molusco fez exatamente o que o Bob Esponja fez. Ele foi convencido de que ele precisava mudar, perdeu a si mesmo tentando ser aceito, e a primeira coisa que fez foi buscar a validação, mostrando pro Bob Esponja o quanto que ele tinha melhorado. E nesse momento, de um jeito que nenhum curso conseguiria, o Bob Esponja entendeu tudo. Ele nunca precisou virar outra pessoa para ser amado, porque ele ama o Lula Molusco do jeito que o Lula Molusco é, normal ou não. E provavelmente o Lula Molusco nunca precisou de um Bob Esponja diferente. Ele volta à forma original e abraça o Lula Molusco com carinho genuíno, e não para provar nada. Um abraço de quem finalmente entendeu. Esse episódio faz em 11 minutos o que muita terapia leva anos para ensinar. Mostra como a insegurança se instala na gente. Como você começa só agindo um pouco diferente e termina sem se reconhecer. E como a busca pela aprovação de uma pessoa pode destruir tudo ao redor. Mas tem um detalhe que fica depois do episódio, que mudou como que eu vejo Bob Esponja para sempre. A gente sempre achou que ele era inocente demais para perceber que incomodava, que era feliz porque não tinha consciência do problema. Mas esse episódio mostra pra gente algo completamente diferente. Ele sabe e ele sempre soube. E a escolha dele todo dia é bloquear isso e continuar sendo quem ele é, mesmo que incomode. E isso não é ingenuidade, é uma das formas mais corajosas de existir. Mas e você? Você já tinha assistido esse episódio dessa forma? Deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder o próximo vídeo.